Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de filosofia do 7º ano e hoje na aula nós vamos falar sobre regras do silogismo. Bom pessoal, hoje nós iremos falar sobre regra do silogismo e por que eu estou aqui nesse site aqui, porque o livro ele não te dá muito aparato para poder externar esse assunto. O livro é muito resumido e também quase não tem exemplo lá, mas o livro aqui trata basicamente dos mesmos assuntos que o livro trata. Por exemplo, o livro diz que o silogismo ele contém 8 regras, sendo 4 para os termos e 4 para as proposições. Os termos é aquilo que define o que é uma proposição, se ela é maior, se ela é menor, se ela é mediana. E as proposições são as partes que contêm o silogismo, ou seja, 2 premissas e uma conclusão. Essas são as proposições. Vamos ver aqui as regras para o termo. Primeira regra para o termo: o silogismo tem 3 e apenas 3 termos: o maior, o médio, o mediano e o menor. Aí aqui tem um exemplo. Aqui diz assim, o exemplo: todas as orquídeas são flores, algumas mulheres são orquídeas, algumas mulheres são flores. Aqui diz que o termo é inválido, o silogismo é inválido, porque os termos têm de corresponder a 3 conceitos, ou seja, tem que ter somente 3 termos: o termo maior, o termo menor e o termo mediano. No caso aqui, diz que há uma ambiguidade com um sentido diferente em cada premissa. O silogismo passa a ter 4 termos. Por que tem 4 termos? Porque diz assim na primeira premissa: todas as orquídeas são flores. Então, termo maior: todas as orquídeas são flores. Termo médio: algumas mulheres são orquídeas. Então eu já estou colocando aqui flores e mulheres no meio. Então, algumas mulheres são flores. Aqui a conclusão está errada, porque eu estou dizendo que mulher é tanto flor como orquídea. Então eu teria um termo a mais, porque eu teria que dizer algumas mulheres são orquídeas e são flores. Então seria um termo a mais. Então aqui é um silogismo inválido por conta disso. Existe um termo a mais. Eu teria que dizer que algumas mulheres são orquídeas e são flores. A segunda regra para termo é: o termo médio não pode entrar na conclusão. Nunca o termo médio ele entra na conclusão. Ele liga a primeira premissa à conclusão. Um exemplo de silogismo inválido: todos os desportistas são bem dispostos. Todos os desportistas são trabalhadores. Logo, todos os desportistas são trabalhadores bem dispostos. Você vê aqui que ficou muito grande, muito estendido, porque eu tive que colocar tanto a primeira como a segunda premissa dentro da conclusão. Ou seja, o termo médio entrou dentro da conclusão. E isso acabou também
tendo um quarto termo. Porque se eu digo que todos os esportistas são dispostos e todos os desportistas são trabalhadores, eu vou ter que dizer também que todos os desportistas são trabalhadores bem dispostos. Então eu torno a conclusão muito extensa e o termo mediano ele acaba entrando na conclusão por conta disso. E isso não pode acontecer. A terceira regra para o termo é a seguinte: o termo mediano tem que ser tomado pelo menos uma vez em toda a sua extensão, universalmente, ou seja, deve estar distribuído pelo menos uma vez. Ou seja, o termo mediano ele tem que estar pelo menos uma vez na premissa universal. Ou seja, o termo mediano ele tem que ter um sentido na premissa universal. Por exemplo, todos os gatos esse é um exemplo de uma premissa inválida. Sempre o site dá exemplo de uma premissa inválida. Todos os gatos são mamíferos. Segunda premissa: todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães são gatos. Bem aqui eu estou dizendo que o termo médio aqui, que é mamífero, ele está dizendo que tanto cão como gato são mamíferos. Então eu não posso dizer que cão são gatos porque são animais totalmente diferentes. Então aqui o termo médio ele não está ligado totalmente com o termo universal. Se eu dissesse todos os felinos são mamíferos e eu dissesse o tigre é um felino, logo o tigre é um mamífero, isso estaria correto, porque o termo médio estaria ligado totalmente com o termo maior. Quarta regra: nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que nas premissas. Se na conclusão o termo está distribuído, também tem de estar distribuído na premissa onde ocorre. Ou seja, aqui está dizendo que a conclusão ela tem que estar ligada com a premissa. Um exemplo de um silogismo inválido: todas as orquídeas são flores. Nenhuma rosa é orquídea, logo nenhuma rosa é flor. Algo totalmente errado. Apresenta o termo flor universal na conclusão. Ou seja, não está ligando o termo médio com o termo universal. Então, a conclusão ela parte logo do termo médio e não do termo maior. Então aqui está totalmente errado. Agora a regra das proposições. De duas premissas negativas nada se pode concluir. Premissas que, como eu falei, são as duas proposições que antecedem a conclusão. Então, premissas negativas. Então, se eu tenho duas premissas negativas, eu não posso concluir nada. Um exemplo aqui de silogismo inválido: nenhum judeu é apreciador de carne de porco. Nenhum muçulmano é apreciador de carne de porco. Então, eu não posso concluir nada. O que eu posso dizer? Se eu pudesse concluir, eu ia fazer uma coisa muito extensa. Logo, nenhum judeu e nenhum muçulmano é apreciador de carne de porco.
então eu ia estar colocando o termo mediano dentro do termo maior, e ia fazer uma coisa totalmente errada, que era estender a conclusão e ter assim um quarto elemento. Nada se pode concluir. Quando existem duas premissas negativas, não é possível estabelecer qualquer conexão válida entre os termos do silogismo. Regra 2 para as proposições. Lembrando que proposições são aquelas três premissas, duas premissas e uma conclusão. De duas premissas afirmativas não se pode extrair uma conclusão negativa. Ou seja, se eu afirmo duas coisas, eu não posso na conclusão negar. Todos os físicos são grandes pensadores. Alguns homens são físicos. Logo, nenhum homem é grande pensador. Então, se eu estou dizendo que todos os físicos são pensadores, alguns homens são físicos, por que eu vou dizer que nenhum homem é pensador? Então aí há uma contradição. A conclusão ela contradiz o que a premissa maior e a premissa mediana diz. Então, uma vez que as premissas são ambas afirmativas, o predicado não está distribuído, o que significa que se referem à parte dos elementos do conceito. Há pensadores que não são físicos e há homens que não são físicos. Inferir uma conclusão negativa equivale a usar o predicado em toda a sua extensão. O predicado das proposições negativas está distribuído, o que torna o termo maior mais extenso na conclusão do que na premissa maior. Então é aquilo que eu falei para vocês. Eu não posso afirmar duas coisas e chegar numa conclusão, dizer uma coisa negativa. Se eu digo que, o exemplo dos alunos, se eu digo que Marlisson é inteligente, aí depois eu digo que Levi é inteligente, e eu concluo que dizendo logo nenhum aluno é inteligente, eu estou negando as duas premissas. Não está tendo nada de lógico aí. Regra 3 para as proposições. De duas premissas particulares, nada se pode concluir. Lembre-se que no silogismo há três proposições, duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa era ter que ser universal, porque parte do universal ou do geral. A segunda premissa era ter que ser particular. E a terceira premissa era ter que ser a conclusão, ou seja, a ligação das duas premissas. Se eu pego duas premissas particulares, ou seja, a primeira é particular, a segunda é particular, eu não posso concluir nada, porque eu não chegarei a uma lógica. Então, ou eu parto do particular para o geral, eu parto do geral para o particular, mas eu não posso passar do particular para o particular e chegar a uma conclusão. Um exemplo aqui de um silogismo errado. Alguns portugueses não são algarvios. Alguns portugueses são alentejanos. Nada se pode concluir. Por quê? Porque eu estou falando somente de alguns. Alguns portugueses não são algarvios e alguns portugueses não são alentejanos. Então, estou falando só de alguns. Eu não posso concluir nada através dessas duas premissas. Silogismo inválido. Sendo as premissas particulares, refere-se à parte dos elementos e o termo médio não pode
estabelecer ligação com todos os elementos do conjunto. Então, o termo médio, se o termo médio não ia fazer uma ligação com a conclusão ou com a parte universal, então isso é inválido. A conclusão segue sempre a parte mais fraca. Isto é, se uma premissa é negativa, a conclusão é negativa. Se uma premissa é particular, a conclusão é particular. Ou seja, a conclusão ela vai sempre estar ligada à premissa particular ou à premissa negativa. Todas as árvores deste jardim ficam sem folhas no outono. Nenhum pinheiro fica sem folhas no outono. Logo, algumas árvores deste jardim são pinheiros. Por que aqui é um silogismo inválido? Porque eu digo que todas as árvores deste jardim ficam sem folhas no outono. Fica sem folha, então a primeira premissa está errada. Porque eu digo todas as árvores deste jardim ficam sem folhas. Aí eu chego e digo nenhum pinheiro fica sem folhas no outono. Eu estou invalidando a primeira premissa. Então eu não posso chegar e dizer na conclusão, logo, algumas árvores deste jardim são pinheiro. Então eu estou negando, é bem claro, a segunda premissa está negando a primeira, porque pinheiro é árvore. Se todas as árvores ficam sem folhas no outono, porque só o pinheiro, que é uma árvore particular, ele não fica assim. Então já é inválido aí. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Tem aqui um outro exemplo. Aqui, alguns frutos são saborosos, nenhum camarão é fruto, logo nenhum camarão é saboroso. Então, a quantidade particular da primeira premissa não permite que se extraia uma conclusão universal. Então, na primeira premissa, nós temos alguns frutos são saborosos. Então, eu já começo aqui errado, porque eu não começo do geral, eu começo de um particular. Alguns frutos são saborosos. Depois eu vou para um geral. Nenhum camarão é fruto. Aí eu vou chegar e dizer, logo, nenhum camarão é saboroso. Tá falando de saboroso só os frutos, não tá falando do camarão. Porque se eu parto de um particular, eu não posso chegar e colocar um geral nele. Então, sempre no silogismo é do geral para o particular para chegar a uma conclusão. E isso está um silogismo inválido. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Espero que vocês entendam. Na sexta-feira eu explicarei melhor. Não vou passar atividades nessa semana. Se vocês têm alguma atividade pendente, vocês façam essa atividade, me entreguem. E é isso. Valeu!